compromisso aí às 10h30, vai ter que se ausentar durante o período aqui da audiência pública. Então, passo a palavra a ele para que ele faça aqui a sua exposição. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer aos convidados que aceitaram a nossa participação. Eu recebi uma mensagem da diretora-geral da OPAS no Brasil, justificando a ausência deles nessa audiência, porque desde ontem e até amanhã estão tendo a visita da OPAS de Washington, então reunião de realinhamento, planejamento, então não puderam estar presentes. Mas agradecer muito a presença de todos e todas e saudar a iniciativa do deputado Zeca Dirceu de ter pensado esse requerimento, apresentado e aprovado o requerimento na Comissão de Educação e posteriormente nós nos somarmos a eles na Comissão de Seguridade Social e Família. E acredito que a audiência pública, saudar aqui os deputados estão aqui presentes também, a audiência pública com esse formato, Comissão de Educação e Comissão de Seguridade Social e Família, tem, em primeiro lugar, uma importância que é recuperar o projeto inicial do Programa Mais Médicos, que essa Casa, ao receber a medida provisória em 2013, discutiu, aprimorou e aprovou com ampla maioria, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. E 3 anos depois, voltou a essa Casa, mais uma vez, naquela época, a prorrogação da possibilidade do provimento dos médicos e médicas, e mais uma vez essa Casa, tanto a Câmara quanto o Senado, aprovaram com ampla maioria. Porque desde o começo o projeto Mais Médicos, por mais que aquilo que tenha tido a maior evidência tenha sido a sua face de um dos eixos, que era do provimento emergencial de profissionais médicos, e esse é um dos temas dessa audiência, desde o começo o projeto Mais Médicos foi um programa que, na sua centralidade, buscava recuperar um papel que é dado pela Constituição e pela Lei Orgânica de Saúde, de que cabe ao Sistema Único de Saúde, suas autoridades, federal, estadual e municipal, ter um papel decisivo na regulação do provimento, da formação, da fixação dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde, como é também no conjunto dos sistemas nacionais públicos que nos inspiraram para construir o SUS, que inspirou essa Casa na Constituição construir o SUS, onde o processo de regulação da formação, definição de abertura de vagas, provimento dos profissionais, carreira, medidas as mais variadas de fixação, são absolutamente reguladas, lideradas pelo Sistema Nacional Público. Esse é o centro da discussão e, desde o começo, o Programa Mais Médicos foi uma iniciativa conjunta Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar a importância da gente poder debater esse tema nessa audiência conjunta e agradecer muito a presença do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. O segundo aspecto, nós fizemos questão de garantir nessa mesa, eu acho que essa é uma característica tanto minha quanto do deputado federal Zeca Dirceu, e agradecer às duas comissões a terem concordado com essa característica, o contraditório na mesa. Nós fizemos questão de convidar a Associação Médica Brasileira, que desde o começo foi contra o Programa Mais Médicos, me declarou persona non grata, numa plenária fui declarado persona non grata, da medicina brasileira, fizemos questão de trazer para essa mesa. Então, senhores e senhoras vão ouvir aqui os contraditórios, porque é assim que a gente acredita que as coisas têm que ser feitas, de forma democrática, ouvindo os contraditórios, dizendo que essa Casa respeita os contraditórios que existem. E eu acho que isso devia ser uma prática de todas as audiências públicas, os seminários, a possibilidade desse debate, para mostrar claramente que várias das questões levantadas foram, inclusive, superadas, não pela avaliação de políticas públicas, pelos relatórios da Organização Mundial de Saúde, mas por centenas, aqui o doutor Erno, aqui do meu lado, que fez parte da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade, por centenas de trabalhos acadêmicos publicados
nas principais revistas nacionais brasileiras do campo da saúde coletiva. As quatro principais revistas brasileiras da área da saúde coletiva fizeram suplementos especiais sobre o programa, né, mostrando os sucessos e as questões que têm que ser aprimoradas, né, os desafios que ainda existem, os vários desafios que existem, para que a gente possa dar conta daquilo que é uma das centralidades do programa, que é fazer com que o Sistema Único de Saúde tenha na atenção primária em saúde o seu eixo estruturante do Sistema Único de Saúde, seu eixo estruturante da garantia do acesso, da coordenação do cuidado, do conjunto dos atributos da atenção primária em saúde. Quero saudar a presença do doutor Helena aqui, que é o secretário de Atenção Primária em Saúde do Ministério, assumiu essa responsabilidade nessa estrutura nova da pasta. E dizer que a nossa expectativa, pelo menos a minha, né, é que a gente possa debater duas questões que têm a ver com o programa, né. Primeiro, a parte da formação. E aqui uma pergunta a todos, né, sobretudo para quem está no governo, para que a gente possa ouvir, discutir, abrir um debate, diálogo aqui, pensando sempre o papel do parlamento em aprimorar aquilo que possam ser iniciativas, né. A Lei do Mais Médicos previa a abertura, não me lembro agora a meta exatamente, os colégios do Ministério da Educação, cerca de 11 mil vagas, acho, né, até 2017. Né. A informação que eu tenho é que superou isso, chegou a serem abertas 13 mil vagas, nem todas ocupadas ainda, algumas autorizadas, dos cursos de medicina, algumas já autorizadas, nem todas ocupadas. Saiu uma matéria outro dia de que 80% dessas vagas foram criadas sem seguir o critério estabelecido pelo Programa Mais Médicos, porque vários dos senhores e senhoras conhecem, o Mais Médicos inovou em duas questões na abertura de novos cursos de medicina. Primeiro, a prioridade aprovada por essa casa, que a prioridade número 1 eram vagas em universidades públicas. Se as universidades públicas não conseguissem abrir essas vagas, né, se chamariam editais, onde se definiam os municípios prioritariamente, determinando na lei qual é a estrutura que era necessária, e, a partir daí, editais de disputa. Né. Saiu uma reportagem recentemente, eu até fiz um requerimento de informações ao Ministério da Educação, estamos preparando um outro, e a gente gostaria de saber se a reportagem, né, é fidedigna ao que de fato aconteceu, né. Sinaliza que 80% dessas vagas não foram criadas a partir dos critérios do Programa Mais Médicos, cerca de 20% teriam sido criadas. E a própria reportagem mostra uma interrupção muito clara ao final do governo da presidenta Dilma. Foram paralisadas praticamente a abertura de novas vagas em universidades públicas, federais e estaduais. É muito claro nessa reportagem que até quando começa o Mais Médicos, 2013, 2014, 2015, o predomínio de abertura de vagas são nas universidades públicas. A partir de 2016, se paralisa a abertura nas universidades públicas e o predomínio passa a ser em universidades privadas. Aqui não estou fazendo um questionamento a priori da universidade privada, até porque eu dou aula no curso de medicina de uma escola privada, inclusive, tinha sido criado antes, mas que o Erno conhece bem, inclusive, um dos coordenadores desse curso. Todo o eixo do curso é estruturado a partir da atenção primária em saúde. Mas, se é verdadeiro isso ou não, quais são os dados que o MEC tem em relação a isso? Uma outra questão, na lei do Mais Médicos, nós aprovamos, na lei, que teria que existir uma avaliação nacional, né, que nós chamamos de teste de progresso, no segundo, no quarto e no sexto ano dos estudantes de medicina, para que a gente pudesse, a partir desse instrumento, colaborar com a progressão desse aluno, como são as principais práticas internacionais na formação médica hoje, mas avaliar a escola médica, inclusive prevendo a possibilidade de que, se tivesse sido mal avaliado o resultado, impedir que aquela escola pudesse abrir vagas para o vestibular, ou seja, incluir mais alunos enquanto não tivesse garantida a qualidade na sua formação. Então, nós queremos saber em que pé que está isso, por que, né, qual que é a situação, né, o que foi interrompido, né, de uma questão central na formação. Do lado do provimento,
né, nós gostaríamos muito, doutor Erno, que o senhor pudesse, o ministro Mandetta veio aqui, ontem, inclusive, teve um contraditório feito na Comissão de Seguridade Social, porque o ministro Mandetta veio aqui e chegou a afirmar que havia sido pactuado com o Conasems, e o professor Carmino, havia sido pactuado com o Conasems, que os municípios capitais, municípios de região metropolitana, municípios médios que têm um IDH maior seriam excluídos dos novos editais do Mais Médicos. Isso foi questionado ao presidente do Conasems ontem, ele negou que não existiu pactuação, essa é a proposta do Ministério, mas que não existiu pactuação em relação a isso. Até na época, até questionei, porque no caso do meu estado de São Paulo, por exemplo, deputado Ayrton, significaria a exclusão de mais de 80%, né, das vagas, inclusive glorioso município de Campinas, o qual o secretário Carmo, que foi meu professor de hematologia na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Paulão, e representa aqui a Frente Nacional de Prefeitos, estaria excluído desses novos editais, né? Então, qual que é a proposta concreta, né, do Ministério para o provimento imediato, já que o tão alardeado, né, o alardeado, inscrições de mais de 30 mil médicos, que estaria resolvido, que a gente nunca tinha precisado, nunca seria necessário trazer médicos de outros lugares, né? Fracassou, né? Temos mais de 7 mil vagas desocupadas, segundo as informações. Então, qual que é a proposta, o que está caminhando, o que a Câmara pode contribuir, né? Nós temos a realidade de quase... Os números são os variados, mas varia de 1.000 a 2.000 médicos cubanos que estavam aqui no Brasil, constituíram família, querem ficar no Brasil, podem continuar contribuindo com mais médicos. Qual que é a proposta em relação a isso, né? Nós sabemos que no começo do ano chegou a circular aí uma espécie de revalida ideológico, porque os médicos eram tão criticados, mas se ficaram no Brasil poderiam ser validados, né? Quase com... Optou por ficar no Brasil, então deixa de ser açougueiro, como disse o presidente Bolsonaro sobre os médicos cubanos, deixa de ser paramédico, deixa de ser guerrilheiros, como disse o presidente Bolsonaro, discurso do presidente Bolsonaro aqui no Congresso, né? Qual que é a proposta que está isso, naquilo que os senhores podem sinalizar para cada um de nós, o que está se pensando em relação a isso, e o governo, tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação, podem ter absoluta certeza, né? Podem contar, acho que, com a colaboração desta casa para que a gente possa aprimorar o que for necessário para contribuir para que a nossa atenção primária em saúde seja fortalecida, garantir a presença desses profissionais, né? Eu acho, viu, doutor Erno, já ouvi o senhor falar, o ministro Mandetta falar, da ideia de uma carreira pública, tenho certeza absoluta que terá total simpatia dessa casa, a ideia de uma carreira pública, principalmente se a gente puder construir de forma interfederativa. Eu, quando secretário de Saúde, criei uma carreira pública para médico, família e comunidade na cidade de São Paulo, né? Mas nós temos que saber os limites disso. Na cidade de São Paulo, criamos uma carreira pública, começava a ganhar 13 mil reais, terminava com 22 mil, dos concursos feitos, menos da metade das vagas foram ocupadas. Então, a gente precisa ter uma carreira pública para estimular, acho que é fundamental, mas como que a gente pode pensar como outros sistemas nacionais públicos fazem, né? De países da dimensão como o Brasil, tem outros instrumentos de provimento e fixação dos profissionais médicos aqui. E, por último, a última pergunta, que tem a ver com as duas áreas, formação e provimento, o que se pensa fazer em relação à meta que existia no Programa Mais Médicos. Na época, nós aprovamos aqui, fizemos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade, porque a nossa meta era que, a partir de 2019, todo profissional médico que for fazer a residência médica, pelo menos o seu primeiro ano de residência, aconteceria na atenção primária em saúde, né? Com algumas exceções em relação a algumas especialidades, né? Isso significaria a redução da dependência do Brasil em relação a ter que trazer profissional de outros países para reforçar a atenção primária em saúde. Ali tinha um plano, né, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade, de formação de preceptoria, né, garantir que os médicos, os excelentes médicos brasileiros de medicina, família e comunidade que estavam atuando no Brasil pudessem ser formados como preceptores, apoiar essa expansão, como que isso está sendo pensado pelo Ministério da Saúde e pelo MEC. Desculpa, presidente,
me estender aqui me empolguei aqui nas perguntas e comentários, mas fico à disposição aqui, tá certo? Muito obrigado. Agradecer ao deputado Alexandre Padilha, autor do